E aí, pessoal, tudo bem? Estamos aqui focados na nossa resolução de questões. O tema: serviços públicos. Vamos aprofundar aí alguns assuntos relevantes para o estudo do direito administrativo, especificamente em relação aos serviços públicos, ok? A legislação de referência já está na nossa tela. Vamos para a nossa próxima questão, uma questão CESP 2019, e diz: à luz das normas pertinentes à administração pública e com relação a atos e contratos administrativos, serviços públicos, improbidade administrativa e intervenção do Estado na propriedade, julgue o item seguinte. Encampação é a denominação dada à rescisão unilateral de uma concessão pública antes do prazo inicialmente estabelecido entre as partes e equivale à retomada da execução do serviço pelo poder concedente. Antes de estudar a fundo, analisar a fundo a questão, vamos destacar aqui algumas expressões. A primeira é concessão, prazo inicialmente estabelecido e retomada. Por que temos que destacar isso? Primeiro, que estamos diante de uma concessão. A importância disso retoma o assunto do artigo 175, que diz que a concessão é uma manifestação de prestação indireta do serviço público. Eis que o poder público pode fazê-la de forma direta, né? A prestação de serviço público pode ser direta ou pode ser por meio de concessão ou permissão de serviço público. Nós entendemos então que isso é uma prestação indireta. Quando eu estou diante de uma concessão de serviço público, estou diante de uma delegação, ou modernamente chamada descentralização por colaboração, aonde o poder público, poder concedente, transfere para um particular, o concessionário, a execução do serviço. Lembre-se, é apenas a execução do serviço. Ele mantém o poder concedente mantém a titularidade, mantém o domínio. Logo, ele pode retomar o serviço, retomar a execução, ok? E aí, você não pode perder de vista que essa retomada do serviço, ela pode observar o prazo normal da concessão, porque toda concessão tem um prazo certo e determinado, previsto em edital e no contrato, ok? Ressalvadas as hipóteses aí de prorrogação na forma da lei, mas ela tem um prazo certo, edital e contrato, e eventuais prorrogações também estão estabelecidas nesses instrumentos, ok? E a partir disso, o que nós temos que entender? Temos então aí, olha, um prazo inicialmente estabelecido, que é esse prazo previsto no edital e no contrato. Agora, é possível que a concessão, né, não observe esse prazo, porque eu tenho aí a possibilidade de uma extinção antecipada da concessão. Vamos para a lei, artigo 89 e 87, que trabalha as hipóteses, especificamente artigo 35, ele vai trabalhar as hipóteses de extinção da concessão. E aí nós temos o inciso 1, que fala do advento do termo contratual. O que é isso? É exatamente quando a concessão chega ao seu fim. Era uma concessão de 30 anos, passados os 30 anos, a concessão ela é extinta, o poder público retoma a execução do serviço. Retoma a execução do serviço porque ele é o titular, ele é aquele que tem o domínio sobre o serviço, ele só transferiu a execução, delegação, descentralização por colaboração, você já sabe disso. Uma outra hipótese que nós temos é a encampação. Deixa a encampação que a gente já volta nela. Nós temos a caducidade. A caducidade é uma hipótese de extinção antecipada da concessão, porque houve um inadimplemento, houve um descumprimento contratual por parte do concessionário. O concessionário não observou alguma cláusula contratual, não observou algum comportamento que se esperava dele por força de contrato ou por força de lei, e aí ensejou aí o inadimplemento, o descumprimento do contrato. Aí opera-se a caducidade. A caducidade enseja a extinção da concessão, ok? Enseja a extinção da concessão. Claro, precedida do devido processo legal. Não vamos aprofundar muito, mas só para você saber que também não é assim feito de qualquer maneira. Aí eu tenho a rescisão. Essa rescisão tem que ser entendida como a rescisão, de um lado, a possível rescisão unilateral do contrato pelo poder concedente, e ela vai estar, então, a rescisão lato sensu, né? Porque qualquer uma das hipóteses do 2
ao 5 seria uma hipótese ao 6 seria uma hipótese de rescisão lato sensu, né, onde o contrato ele é extinto, ok? Mas pensar numa rescisão estrito sensu é aquela rescisão operada judicialmente por provocação do concessionário. Pense que não é o concessionário que descumpriu uma cláusula contratual, mas é o poder concedente que descumpriu. O concessionário não tem prerrogativa de Estado, ele não tem supremacia, ele não pode simplesmente rescindir o contrato unilateralmente. Ele vai ter que recorrer ao judiciário e pode operar-se a partir disso a rescisão judicial do contrato, ok? Então essa rescisão ela pode ser lida no sentido amplo, leia-se qualquer das hipóteses do 35 que põe fim ao contrato de concessão, ou em sentido estrito, que é a do inciso 4, que prevê aí a rescisão judicial, aquela operada a partir da provocação do particular, provoca o judiciário então decide sobre a extinção dessa concessão. A outra que nós temos é a anulação. A anulação pressupõe a identificação de um comportamento ilegal, né? Seja no processo licitatório, seja no próprio contrato, então tem um comportamento contrário à lei, uma inobservância do princípio da legalidade, anula-se. Aí eu tenho também a falência ou a situação de extinção da pessoa jurídica, né? Vou tirar aqui para você ver melhor. Então aí, olha, da pessoa jurídica que recebeu, que é a empresa, que é o concessionário. Então, seja qual for a hipótese que gera aí a impossibilidade, a capacidade, seja econômica ou estrutural da empresa de seguir com a concessão, seria também uma hipótese de extinção, mas também deveria se operar aí, se por iniciativa do concessionário, pela via judicial, ok? Buscando a inteligência dos artigos que disciplinam a própria rescisão do inciso 4. Essa é a perspectiva que nós temos inicial, ok? Essa é a análise inicial e vamos partir daí. Voltamos para a caducidade porque ficou faltando. E a pergunta é sobre a caducidade. O que é a caducidade? Nós vamos estudar lá no artigo 37, nós vamos ver no artigo 37 que a caducidade é uma forma de retomada do serviço. O poder público então vai também extinguir a concessão, né? Vai pegar para si de novo a execução do serviço por uma razão de interesse público. É uma situação peculiar, um interesse público superveniente, né? que reivindica que o poder público pegue para si a concessão, né? A prestação do serviço, melhor dizendo, ele tome para si a prestação do serviço antes de terminar, antes de chegar ao termo final do contrato de concessão. Então ele antecipa. Mas a caducidade, ela pressupõe o preenchimento de alguns requisitos. Eles estão lá no artigo 37. Veja, nós já conseguimos aqui, a partir da leitura, identificá-los tranquilamente. A primeira parte do 37 é o que eu disse. Eu tenho aqui uma situação, é característica da encampação a presença do interesse público. Agora, característica. Então, interesse público aqui é a característica. Enquanto que, então, vou colocar aqui um Czinho para você entender que é a característica. Que ser horrível, professor, né? Então, nós estamos aqui diante de uma característica. Bora. Característica. Tá bom? Agora, requisito, vou colocar um Rzinho aqui. O requisito é a lei autorizativa, ok? Então eu preciso de lei. Então, falando em requisito, opa, o professor está aprendendo ainda a mexer com isso aqui, pessoal, tenha paciência. Falando-se em requisito, nós temos aqui, olha, lei autorizativa e temos prévio pagamento de indenização, ok? São os nossos requisitos, ok? Requisitos. Então, veja, primeiro, é característica a presença do interesse público, ok? Então, tem que estar caracterizada motivadamente o interesse público, tá bom? E, além disso, nós temos que ter aqui os preenchimentos dos requisitos, que é a existência de uma lei que autoriza. Então, estamos aí diante de uma necessidade de intervenção do Poder Legislativo, autorizando o Poder Executivo a extinguir a concessão antes do prazo, mesmo porque a concessão depende de lei. Então, lei para autorizar a transferência da execução do serviço para o poder concessionário e lei para retomar isso por interesse público.
ok? Então a lei e a indenização, porque veja, havia um prazo certo para executar o serviço, havia um prazo certo para o concessionário se remunerar da exploração, dos investimentos que ele fez, e esse prazo não foi observado por interesse público, logo pode, né, e com certeza haverá uma caracterização de uma lesão ao seu patrimônio, daí a necessidade de pagamento de indenização, sob pena de verificado um comportamento ilegal por parte da administração pública, com um prejuízo excepcional, né, extraordinário, do concessionário, que teve tirada da sua mão a possibilidade de se remunerar de todo o investimento feito, da preparação, de tudo que ele teve que fazer, né, se estruturar, de toda a atividade, de toda a aquisição de patrimônio, contratação de pessoal, investimento, seja ao tempo para demonstrar capacidade e qualificação para fins de edital, seja para a própria execução em si, e tudo isso pode caracterizar um dano a partir do momento que ele não vai ter mais o tempo para se remunerar, ok? Então essa é a leitura que a gente faz, né? No primeiro momento estamos diante da característica, então é característica aqui o interesse público, então nós estamos diante aqui de uma característica, ok? E aqui nós estamos diante de um requisito, ok? Requisito. Vamos até, não, aqui vamos ver se fica mais bonitinho, professor, vamos ver, vamos sim, vamos ver se fica mais bonitinho. Vou escolher aqui, olha, é característica a presença do interesse público, então é característica, e no que diz respeito ao requisito, nós temos aqui, olha, a necessidade de lei autorizativa e o pagamento. Esses aqui são os requisitos, dá para entender, ficou melhor, né? Imagino, eu acho. Entendeu? Então vamos lá. Então eu tenho características. A característica, na verdade, preponderante é o interesse público, que enseja a retomada do serviço. Enquanto que o prévio pagamento e a existência de lei autorizando a retomada são aí identificados como requisitos, são os requisitos para que ocorra a caducidade. Então fique bem ligado com isso aí. Vamos retornar à questão? Olha só, na questão nós temos então, encampação é a denominação dada à rescisão unilateral. Veja, o professor falou que existe a rescisão no sentido amplo da palavra e no sentido estrito. Então, do ponto de vista do sentido amplo, sim, nós estamos diante de uma rescisão unilateral, porque é uma iniciativa do poder público. E por que é unilateral? Porque não depende de manifestação de vontade do concessionário. O poder público não está adstrito a essa manifestação de vontade, a concordância dele para que haja a encampação. Então, tudo certinho até agora. Aí a gente segue para dizer de uma concessão pública antes do prazo inicialmente estabelecido, ou seja, é uma forma de extinção. Então veja, encampação é a rescisão unilateral, exercício de prerrogativa de Estado, né? Independe da concordância do particular. Ela ocorre antes do prazo, ou seja, é forma de extinção da concessão antes desse prazo e equivale à retomada da execução do serviço? Sim, porque execução é só a transferência do serviço, como nós já falamos, é só a transferência da execução do serviço, melhor dizendo, como nós já falamos, e o poder público pode retomar porque ele é o titular, ele tem o domínio do serviço. Então a nossa questão, ela enseja a marcação do certo, está certíssimo, é a nossa leitura extraída do artigo 37, estudamos os requisitos e também os motivos, beleza? Pessoal, a gente volta daqui a pouco.